Shalom, igreja. Amém. Shalom, igreja. Eu quero começar agradecendo a minha oportunidade ao apóstolo Carlos e à pastora Simone pela confiança, pelo envio. Eu quero começar também me desculpando com a igreja. A voz está um pouco constipada. Peço perdão também. E qualquer coisa acaba sendo, desagradável. Antes da gente começar, queria atentar a igreja justamente para o culto de hoje. Amém. Porque essa palavra o Senhor me deu tem mais ou menos um mês. E eu lembro de que eu acordei com essa palavra na mente. E eu sabia literalmente que era uma palavra para um culto. Eu recebi a oportunidade de pregar no monte. E ali o Espírito Santo não me permitiu. Porque eu sabia que era um momento para um culto. Só que dentro de mim eu também cheguei a duvidar. Porque eu nunca havia subido nesses 50 minutos. Mas, assim como essa é uma palavra que o Senhor quer falar com a igreja hoje. Não só com a nossa, mas com a igreja do nosso tempo. E se o Senhor está chamando a gente para este momento, era para sermos verdadeiramente os diferentes. E eu tenho certeza, plena convicção de que se não fosse eu, o Senhor levantaria outro ou outra. Mas essa palavra, Ele está dando à igreja. E eu agradeço a Deus a confiança, o envio, a oportunidade. E amém. Vamos orar primeiramente. Perdão, gente, o nervosismo. Mas o Senhor vai conduzir todas as coisas. Pai, eu quero te agradecer neste momento, por este culto, por este dia. Entrego a minha vida em tuas mãos. Toma a minha boca, a minha mente e o meu coração. Que não seja eu em nada, não me permita dar uma palavra que não seja do teu querer. E entrego também neste momento o coração dos meus irmãos, como uma terra fértil. Nós declaramos nesta noite que esta palavra cumprirá o propósito o qual o Senhor enviou. E que ela produzirá bons frutos. Que ela produzirá bons frutos. E que hoje nós sairemos daqui cheios da tua presença, cheios da tua graça e cheios da tua santidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Eu vou pedir para que os irmãos abram em Apocalipse 2, verso 19. E quem for achando vai dizendo amém. Amém. Eu estou usando a versão da King James. Eu quero só esclarecer porque vão haver momentos que eu vou usar outras versões para que a gente consiga compreender mais profundo, nos detalhes, aquilo que o Senhor quer falar com a gente nesta noite. E diz assim: e ao anjo da igreja... Desculpa, gente. Verso 19. Eu conheço as tuas obras, e a caridade, e o serviço, e a fé, e a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Porém, no verso 20, eu vou para outra versão, na NVI, diz: no entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependa, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Verso 22. Verso 21.
Eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação e ela não se arrependeu. Eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam de seus atos. E eu matarei seus filhos com a morte. E todas as igrejas saberão que eu sou Ele que sonda os rins e os corações, e eu darei a cada um de vós segundo as vossas obras. O 24 diz: Mas eu digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos que não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, a ele eu darei poder sobre as nações, e ele as governará com um cetro de ferro. Com os vasos do oleiro, elas serão quebradas em fragmentos, assim como eu recebi de meu Pai. O tema dessa mensagem que o Senhor quer passar para a gente hoje é: você tolera. E é uma passagem muito dura, que cortou muito meu coração. E eu não sei se a gente tem se dado conta daquilo que nós temos tolerado, tendo tido como normal. Você tolera. Nós toleramos. E aqui nessa passagem tem alguns grupos que a gente consegue identificar, que são os adúlteros, aqueles que se deitaram com Jezabel, aqueles que toleraram isso, e aqueles que, não conhecendo o segredo de Satanás, estão retendo aquilo que o Senhor deu. E esse retendo não é de não dar, é de guardar a palavra, a promessa, e não se vendeu a Jezabel. Mas, estudando, eu precisei entender, nós precisamos entender, porque Jezabel aqui é mencionada. E agora a gente vai lá, em 1 Reis 16. Primeira Reis 16, 15. E quem for achando vai dizendo amém. Tá pouco. Quem for achando vai dizendo amém. Melhorou. Vou adiantar um pouquinho. No 27º ano de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza. E o povo estava acampado contra Gibeton, a qual pertencia aos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou e também matou o rei, porquanto todo Israel fez de Onri o capitão do exército, rei sobre Israel naquele dia no acampamento. E Onri subiu de Gibeton, e todo Israel com ele, e cercaram Tirza. E sucedeu, quando Zinri viu que a cidade estava tomada, que ele adentrou ao palácio da casa do rei, e queimou a casa do rei em cima dele com fogo, e morreu. Por causa dos pecados que cometera, ao fazer o mal à vista do Senhor, ao andar no caminho de Jeroboão, e no pecado que cometeu, ao fazer Israel pecar. Isso mesmo. Onri, aqui nessa passagem, ele foi um rei levantado pelo povo depois dos escândalos que estiveram com a casa de Baasa, que foi o rei que antecedeu ele. E Onri tem um papel muito interessante na história, porque Onri era pai de Acabe. Isso mesmo. E teve uma aliança econômica de casamento com Etibaal. Etibaal, ele era da cidade de Tiro. E nesse tempo, os fenícios controlavam o comércio no Mediterrâneo. Eles produziam bens.
Gente, perdão o nervosismo. Onri, ele foi o pai de Acabe, ou seja, a sua nora foi Jezabel. E a passagem o momento que fala que eles produziam bens manufaturados para exportação por todo o Mediterrâneo, a gente consegue perceber que os nossos dons e os nossos talentos, eles têm grande influência, mas tanto para o bem quanto para o mal. A habilidade e a força militar de Onri fizeram dele um aliado digno para esse império comercial marítimo. Os mercadores fenícios aumentaram a prosperidade hebraica ao cooperarem com o comércio de Israel, assim como tinham cooperado com Salomão. Bem verdade que contribuiu com o comércio de Israel, mas a que custo foi essa ajuda? A que custo? Porque cooperou com o comércio de Israel, mas levou Israel à idolatria, a uma crise espiritual. E às vezes a gente tem até o costume de pensar que se for me fazer bem, de alguma maneira, Deus está nisso aí. E a gente vai esquecendo dos princípios, dos valores, que são sim detalhistas, mas que nos levam, que quando nós deixamos de fazer, nos levam à idolatria. A nora de Onri foi Jezabel. O Baal de Jezabel não era um típico Baal palestino. Antes era Baal Melcarte, o rei da cidade de Tiro, divindade padroeira. E eu fui buscar um pouco o significado de padroeiro e diz: aquele que nos defende, protege e age em nosso favor. Tiro tinha uma divindade que as pessoas tinham como padroeiro, que protegia, que agia em favor deles. Acabe introduziu essa divindade em Israel e levou à crise espiritual que nós conhecemos. A influência das alianças por um sentimento de crescimento não provém de Deus. A intenção era para o crescimento da cidade, do povo, mas trouxe desgraça, idolatria e os profundos segredos de Satanás para aqueles que eram chamados povo eleito. E eu fui buscar também o significado de Baal. Baal pode significar Senhor, mestre ou possuidor. Quando Baal é nosso Senhor, ele se torna seu dono. Você passa a obedecer a ele. Quando ele se torna seu mestre, ele se torna seu instrutor. Ele é quem te direciona. E se ele é seu possuidor, é aquele que te domina e te usufrui. Estudos vão dizer que na Fenícia, a prática religiosa e o culto aos deuses variavam de cidade para cidade. Baal e Baalat eram adorados em Biblos, era adorado por Et-Baal, que era o pai de Jezabel. Melcarte em Tiro, adorado por Jezabel. Estimum em Sidom. Mas pelo contato frequente entre as cidades, essas práticas foram se misturando. E durante a preeminência de Sidom, no período Aquemênida, que foi no Império Persa, as divindades femininas em cada cidade passaram a se assemelhar cada vez mais a deusa Astarte ou Astarote, que é mencionada na época do rei Salomão. Ou seja, um erro antigo que tornou a se repetir por causa de alianças que a gente não percebe que vão trazer desgraça e idolatria, na intenção de que vai fazer bem. O significado de Estimum era o padroeiro de Sidom. Ele era relacionado à cura e à fertilidade. Algumas representações mostram ele como uma serpente enrolada em um bastão. Astarote, que foi mencionado no rei Salomão, que foi casado com mulheres estrangeiras e seguia Astarte, a deusa dos sidônios. Mais tarde, os locais de culto de Astarote foram destruídos por Josias. E Astarte, ela é a rainha, considerada, a rainha dos céus, a quem os cananeus queimavam ofertas e derramavam libações. Ela era considerada a deusa da guerra e do amor sexual.
é uma clara relação com Jezabel. E estudos, eles afirmam que as práticas religiosas fenícias se assemelhavam com as práticas hebraicas. E a gente tem o costume de andar, de fazer com alianças só porque parece. A adoração parece com a minha, mas aqui Deus é. Eu queria pedir que os irmãos abrissem agora em 1 Reis 16, 29. Vamos acompanhar no telão que eu acho mais fácil. 1 Reis 16, 29. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Próximo, isso. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Próximo. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Próximo verso. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. 33. E também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Era só um casamento. Era só uma aliança para cooperar com o comércio de Israel. E ele conseguiu ser o pior do que os outros. Apocalipse 2:20, de novo. Apocalipse 2:20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu lendo essa passagem, queria entender um pouco como que Jezabel se move dentro da igreja. Como Jezabel se move dentro da igreja. E às vezes quando a gente não sabe como ela se move, a gente tolera. Volte, por favor, Bíblia. No Apocalipse 2 ainda, mas no verso 12. Aqui é uma carta a uma outra igreja, mas é interessante porque diz assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. Até o 15, onde Satanás habita. Próximo. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. E aí? Balaão, ele era um profeta e tentou contra o povo de Deus por desejo de Balaque. Só que quando ele viu que o desejo de Balaque, esse ataque não poderia ser direto, frontal, Balaão buscou a porta dos fundos. Sim, aquilo que levaria Israel ao engano. E a doutrina de Balaão não é apenas um problema sério, mas também um problema desonesto.
Balaão aconselhou Balaque sobre a maneira mais eficaz de enfraquecer Israel. Isso foi feito por meio da sedução, usando mulheres moabitas e midianitas para tentar os israelitas a relacionarem sexualmente e a participarem de rituais pagãos. A doutrina de Balaão era um problema na igreja de Pérgamo e a doutrina de Jezabel na igreja de Tiatira. E qual é a doutrina que está escondido na igreja hoje? Eu achei um estudo que falava sobre a doutrina de Balaão e diz assim: a junção dessas ideias nos dá uma visão clara da doutrina de Balaão. É a atitude de que alguém pode cooperar totalmente com o mundo e ainda assim servir a Deus. A doutrina de Balaão ensina a fazer concessões, querendo que os cristãos se esqueçam de que são chamados a serem separados e santos. A doutrina de Balaão é a crença de que um pouco de pecado não faz mal, especialmente se houver algum benefício financeiro ou pessoal envolvido. E ele dá referências de Judas 1:11, que eu vou ler em duas versões. A primeira diz: que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim, enganam outros por dinheiro como Balaão e perecem em sua rebelião como Corá. Enganam outros por dinheiro como Balaão, vendem-se e perecem em sua rebelião como Corá. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento aqui quer dizer temor, participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Comem com vocês sem temor algum, de modo que pastoreiam a si mesmos. São nuvens sem água, carregadas pelo vento de um lado para o outro. Árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. O intuito dessa mensagem é a gente refletir como que nós permitimos e toleramos Jezabel e as doutrinas de Balaão dentro da igreja, achando que nós estamos cooperando com o crescimento de Israel. E não é apenas o interesse mencionado, não é apenas financeiro. Não é apenas financeiro, mas pessoal também. Jezabel aparece quando a gente deturpa a palavra, moldando a palavra em um estilo de vida que a adoração nos seja confortável. E as suas atitudes demonstram que quem quer governar e manipular a palavra é você e não o dono da palavra. Mas não é bem assim, a Bíblia diz assim, eu interpretei assim. Jezabel. Que não é o governo de Deus que vem, é o seu. Você molda segundo o seu querer, o seu entendimento. Ainda justifica que está escrito. Jezabel aparece quando usamos nossos dons para fins próprios. A doutrina de Balaão. Você tem um dom, você tem o talento, e você usa para quê? Para que nós estamos usando os nossos talentos? E digo mais, à medida que a gente for avançando na palavra, a gente acha que o nosso serviço expõe a quem nós servimos. Será? A gente faz muitas coisas. A palavra diz que ele te atira. Bem conheço as suas obras, que são maiores, são mais, do que as primeiras. Mas você tolera. Fazer mais, você achando que é para o reino de Deus, não significa que está tudo certo. Você tolera.
O fato de você estar mais escalado, de estar mais em serviço, não significa que o seu coração está alinhado com a doutrina de Deus, mas com a doutrina de Balaão, com a doutrina de Jezabel. Você tolera. Jezabel, ela aparece quando nós somos autoritários, orgulhosos e desumildes. Eu jamais. Eu nunca. Mas eu acho que assim. Na minha casa, resolvo eu. O líder sou eu. A gente quer adquirir um respeito, uma honra, um reconhecimento, um cargo que não é conquistado à base da conduta semelhante a Cristo, nem do proceder de Deus, e sim na força do nosso braço, no volume da nossa voz e na usurpação das nossas posições. Porque quem aparece não é o reino de Deus, é o trono de Jezabel. Esquecemos que no reino de Deus, o menor será o maior. Por causa de obras? Não. Por causa do coração que renunciou Jezabel. Se manteve fiel no pouco. E por isso que é reconhecido como grande, como muito. Nós toleramos Jezabel quando nós somos negligentes e desposicionados. Esse foi um tópico aqui que Deus só faltou dar um tapa na minha cara, porque é uma verdade que a gente não tem condições de ouvir. Quantas vezes nós saímos do cenário da guerra por uma revolta, uma impaciência, uma falta de perseverança e uma longanimidade e permitimos que Jezabel avance terreno nas nossas guerras. Isso me cortou muito. A gente permite que o trono de Jezabel se estabeleça. Se a gente tem noção que a atitude que a gente teve, na verdade, levantou um trono. Onde o Deus adorado é o meu e o seu conforto. E a profetisa que ministra diante desse altar é Jezabel. O Deus adorado é o meu e o seu conforto. E a profetisa que ministra diante desse altar que levantamos é Jezabel. A gente negligencia as nossas atitudes como pequenas. Não tem nada a ver. Eu não falei assim, não foi. E nós deixamos de expor a nossa verdade. Tem gente que no fundo, não se acha tão pecador assim, porque anda dentro da igreja, porque anda em serviço. Mas Deus conhece esse coração. E o fato de Deus conhecer, revela que Ele vai enviar uma carta. E que diz: tenho visto eu o seu amor, a sua paciência, as suas obras, mas tenho uma coisa contra ti: você tolera. Existem adúlteros entre vocês que se deitam com Jezabel. Você tolera. Você tolera Jezabel quando o seu tom de voz, quando a sua vontade fala mais alto que a do Espírito Santo. Você tolera. Não é um erro, escorreguei, é uma escolha. Você tolerou. Eu fui aqui, mas veja bem, eu não queria. Você tolerou. É necessário a gente, nos tempos de hoje, entendermos a gravidade das nossas ações e das nossas reações também. Porque redenção diante do altar não é um protocolo. Pequei, caí, consertei, avancei. A gente perde de entender o mistério de Deus. Porque a gente levanta, faz de novo e tem como normal. É um processo. É uma escolha que você não fez. É uma Jezabel que você tolerou. É uma doutrina de Balaão que você se vendeu. Não é uma pequena coisa. Como pode, nos tempos de hoje, que nós somos chamados ao arrependimento constantemente, negue-se a si mesmo,
e siga-me. Você deitar a sua cabeça no travesseiro e não repensar o tom que você levou com a sua esposa, com o seu esposo. Sua má intenção com o seu colega de trabalho. Sua língua ferina com o seu irmão. E tem como normal, é o meu jeito. É Jezabel sendo tolerada por você. É Jezabel. Se nós somos servos, a quem nós estamos servindo? Se quem aparece no altar de adoração é Jezabel. E o diabo, ele gosta de envergonhar. Gosta. Ele gosta. Ele te induz, mas ele não aperta o botão por você. Você não vai poder dizer que nem Adão fez com Deus. Foi a mulher que tu me destes. Você tolerou. Você adulterou. Eu lembro de uma pregação que a diaconisa Geisa fez sobre ídolos. E pensei em um dia singular. Porque a passagem daquele dia foi semelhante à de hoje. Deus tem visto a nossa idolatria. E eu sou a primeira a me colocar nessa posição. Deus tem visto a minha idolatria. E Deus hoje está falando conosco. Você tolera Jezabel. E Satanás é tão astuto que ele faz você tolerar sem perceber. Achando que por você estar em serviço, por você estar de colete, estar manuseando na casa de Deus, o seu coração está perto da doutrina cristã? Não está. Está perto da doutrina de Balaão. E a gente pode vender a nossa adoração por interesses supérfluos para uns ou não para outros. Às vezes você pode servir com a intenção de ser visto. Às vezes você pode cantar com a intenção de ser visto. Aí você vende a sua adoração por um trono de exibicionismo. E a profetisa que ministra neste altar de adoração é? E a profetisa que ministra nesse altar de adoração é? Que espírito tem liberdade quando você se levanta? Será que é o de Deus mesmo? No dia mau, é o Espírito Santo de Deus que se agradou da sua atitude? No dia mau, foi o Espírito Santo de Deus que apareceu para você? No seu dia mau, foi o Espírito de Deus que foi adorado através da sua atitude? Nós toleramos, porque temos como pequeno. A falta do temor ao Senhor e do amor ao Senhor nos faz tolerar. Nos faz tolerar. A gente às vezes tem uma fé conveniente. Ela é operosa para curar, para servir, para libertar demônio, o que for. Mas a fé que você não usa para tratar o seu caráter tem uma coisa de errado. Porque uma fé que é apenas externa, tem que ver. Sabe por quê? Tem a passagem que diz: Senhor, mas em teu nome eu libertei, eu fiz. Deus vai te dizer: aparta-te de mim. Porque o seu Senhor naquele dia não fui eu, foi? O teu Senhor naquele dia não foi eu, foi? É Jezabel. Salvação é diferente de galardão. Salvação foi a parte de Cristo. Galardão é a sua parte. Agora, que recompensa você ganha quando tolera Jezabel? Que você tolerou Jezabel em serviço, servindo. Aí você tolerou. E a recompensa que aqueles adúlteros ganham é que ele irá jogar em uma cama e terá grande tribulação para aqueles que se deitaram com ela. Independente do seu cargo, independente do colete que você veste, se você tolera, essa é a minha e a sua recompensa. O que nós temos tolerado?
A gente tem noção da gravidade que isso tem entrado dentro da igreja? Nós viemos, igreja, de um tempo de apatia. Viemos. E eu digo porque eu também estava apática. Sem lembrar diante da minha apatia, quando eu saio do cenário da guerra, a profetisa que ministra nesse altar é Jezabel. É Jezabel. Jezabel se manifesta da forma que você se veste. Mas eu tenho isto contra você. Você tolera Jezabel. Essa mulher que se diz profetiza induz os meus servos a adulterarem e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Você tolera. Nós toleramos. Vão haver 1000 pregações. E a palavra de Deus vai ser ministrada todo culto. Todo culto. Todo culto. Que tem gente dentro da igreja, não estou falando aqui, mas dentro da igreja de Cristo, que está 20 anos, 30 anos, da mesma forma. Com o mesmo temperamento, com o mesmo caráter, sem ter se sujeitado a Deus, porque é o meu jeito. Eu sou assim. E não faz sentido um Deus que consegue fazer o cego enxergar, o surdo ouvir, não te transformar? A culpa é de Deus ou é nossa? E esse nosso comportamento de tanto tempo faz com que a gente, dentro da igreja, ao invés de fazer o reino avançar, fazemos Jezabel crescer dentro da igreja. Dentro da igreja. Nós temos tolerado Jezabel. Nós temos tolerado Jezabel. Porque nosso achismo, nosso tempo tem sido um Deus. Você pode não adorar Baal, mas o Baal do nosso tempo é nós mesmos. Tudo é para o nosso interesse, tudo é segundo a nossa vontade. E a profetisa que ministra diante desse altar é Jezabel. 1 Reis 21, 25. A mídia pode colocar, por favor. Diz assim: porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. A Bíblia não é clara para mostrar a maneira que Acabe fez o erro. Fez, e Jezabel o incitou. Jezabel está te incitando, e você está tipo, não, isso nada a ver. Isso é uma besteira. Acabe morreu em batalha. E Jezabel se colocou, quando viu Jeú chegar, se colocou no alto de uma janela, se pintou, se preparou para fazer mais um escolhido, talvez, ser enganado. E pense em ousadia, porque fala, Esaí o que trouxe paz à casa de Zinri? Jeú nem responde a ela. Jeú diz, quem está comigo?
E 2 ou 3 eunucos se colocaram para fora da janela. Ele disse: se vocês estão com nós toleramos, nós percebemos, nós falamos. Aí a gente traz, voltando ao ponto de que nós usamos nossos dons e os nossos talentos para o nosso interesse. Deus te deu discernimento. Você usa seu discernimento para quê? Para perceber e falar? A sua sabedoria é para quê? Você tolera. Não é pouca coisa, não é uma besteira. Não foi uma fala inadequada. Não foi um olhar desviado sem querer. Você tolera. Você tolerou. E por mais que você tenha feito mais obras e que suas obras hoje sejam maiores do que as antigas, você tolerou. Igreja, não é pouca coisa. Nós não temos consciência da gravidade das nossas negligências. É um fato. Porque se você tivesse, você pensava melhor antes de falar. Se você tivesse, você tinha pensado melhor antes de expor a sua forma. Que natureza é essa sua que há anos na casa de Deus nunca se submete à doutrina da palavra? E a culpa é de Deus? Não. Jezabel te incita, mas não aperta o botão por você. Ela se maqueia, ela se pinta e pode até se disfarçar. Mas quem aperta o botão somos nós, eu e você. A gente vai dizer diante de Deus: não, Senhor, mas ela me incitou. Nós toleramos. E pior é quando a gente já se deitou tanto com ela que começamos a ficar parecidos. Já estamos parecidos. Quando a gente se deita e normaliza, se deita e normaliza, deita e normaliza. Nós toleramos, adulteramos e ficamos parecidos. Tudo é normal. Esse é um processo, é um tempo. E tudo bem, pode ter o tempo, pode haver o processo. Quanto tempo dura o seu processo? Até que Jezabel já tenha tomado todo o castelo? Todo o palácio? O governo seja dela? É aí que você vai levantar depois? E sabe o que eu acho incrível? O papel de destruir o trono de Jezabel é de Deus? Não. Porque se fosse isso, Deus ia falar à igreja de Tiatira: eu vou destruir Jezabel que habita no meio de vocês. Mas esse papel é nosso. Se a gente adulterou e se prostituiu com Jezabel, o papel de matar como Jeú fez é nosso. O que nós temos tolerado? É uma pequena coisa mesmo. Você às vezes fala grosso com a sua esposa, fala grosso com o seu marido. Foi um estresse. E é. Mas quem ganha no seu estresse é Jezabel. Porque se você só se estressasse, se irasse, era uma coisa. Mas você peca. E você sabe disso. Nós sabemos disso. Foi na minha ira, mas a profetisa que ministrou diante desse altar foi Jezabel. Foi só uma música, foi um xingamento que escapou.
só besteira. Ela te incita. Ela se pinta e se disfarça. E ministra no altar que você levantou, onde o Deus adorado é você. Somos nós. Você pode ter idolatrado o seu serviço. Você pode ter idolatrado a sua família. Você pode ter idolatrado o seu ego, a sua ambição. Mas tudo isso leva a quê? Aquela que se diz profetiza te leve a uma grande tribulação. Eu queria pedir que vocês se colocassem de pé. Amém. Glória a Deus. Eu queria que todos nós agora fechássemos os nossos olhos e trouxéssemos à mente aquilo que o Espírito Santo quer te lembrar do que você fez que tolerou Jezabel. Aquilo que você fez, que você falou, que quem apareceu e quem teve liberdade foi Jezabel. Quando a doutrina de Balaão, seu interesse financeiro, te corrompeu. Traga a memória. Traga a memória. Traga a memória. Às vezes que você negligenciou a voz de Deus te mandando calar. E às vezes que você negligenciou a voz de Deus mandando você falar. Às vezes que você negligenciou a voz de Deus mandando você parar e dar a volta. Traga a memória. Traga a memória do seu olhar que se desviou. Traga a memória o desejo que te corrompeu, que encheu o seu coração. Traga a memória. Nós toleramos, corrompemos a presença de Deus com aquela que se diz profetiza. Nós toleramos. Manchamos a santidade da igreja, tolerando Jezabel, trazendo evidência à nossa natureza ruim, sendo incitada por ela. Mas nós toleramos. E quem somos nós? Porque isso não parece nos importar mais. Danificamos, prejudicamos a igreja, achando que estávamos cooperando, e toleramos Jezabel. Jezabel ministrou, não foi você. Você vendeu o seu altar, permitiu que ela ministrasse. Nós vendemos. Como nós podemos ser duros disso não nos importar mais? Os demônios, quando se colocam na nossa presença, fogem ou riem de nós. Nós somos convenientes àqueles que servem a Satanás, conhecem a profundeza dos segredos de Satanás. Qual é a nossa verdade hoje? Qual é a máscara que a gente precisa tirar na noite de hoje? Qual é o altar que nós precisamos levantar hoje? Seja ministro do Senhor nesta noite. Não tolere Jezabel. Não tolere Jezabel na sua mente. Não tolere Jezabel no seu coração. Não tolere Jezabel na sua casa. Não tolere Jezabel na sua vida. Não tolere Jezabel. Peça o temor do Senhor. Peça o amor à casa do Senhor. Que isso te consuma. O amor e o zelo, a presença do Senhor precisa nos consumir. Nós toleramos, vendemos, permitimos doutrinas que levantou Jezabel. E hoje, que nem Jeú, eu pergunto: quem está comigo? Hoje, que nem Jeú, eu pergunto: quem está comigo? Derrubem-na abaixo. Desçam ela abaixo. Desçam ela
se esvazie. Você achou, você pensou, achou que era boa intenção, mas você tolerou. Nós toleramos. Isso nem te ofende mais. Nós nos deitamos com os nossos desejos, com as nossas concupiscências. Nós não fomos profetas do Senhor. Não se pinte nesta noite. Não se enfeite. Traga sua máscara abaixo. Diga: Espírito Santo de Deus, eu coloco a minha máscara abaixo. Eu vendi, Senhor. Eu fiz. Eu fui impura. Eu fui imoral. Eu pequei, mas eu coloco ela abaixo. Eu coloco ela abaixo. Eu levantei um altar, Senhor, que ela profetizou e o Senhor viu. Eu levantei um altar que demônios tiveram liberdade, não foi o teu Espírito Santo. Eu tolerei por desejos financeiros, buscando um retorno pessoal. Nós toleramos. A que custo nós toleramos? Que doença nós temos trazendo à igreja? Que grande tribulação nós estamos permitindo dentro da igreja? Porque nós toleramos. Nós vendemos. Repita comigo: Senhor, eu vendi. Eu tolerei. Eu tolerei. Mas nesta noite, junto em unidade com a igreja, eu derrubo Jezabel abaixo. Eu derrubo Jezabel abaixo. Eu derrubo Jezabel na minha vida. Eu derrubo Jezabel na minha mente. Eu derrubo Jezabel na minha vida financeira. Eu derrubo Jezabel no meu ministério. Eu derrubo Jezabel no meu serviço. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Tende misericórdia de nós. Pecamos, Senhor. Nós pecamos. Mas nesta noite nós queremos derrubar Jezabel abaixo. Nesta noite nós queremos invocar a tua presença. Nós queremos derrubar Jezabel abaixo. Nós queremos derrubar Jezabel abaixo. Derrube Jezabel abaixo. Deus não vai fazer por você. Derrube Jezabel abaixo. Derrube Jezabel no seu autoritarismo. Derrube Jezabel nos seus achismos. Derrube Jezabel na sua natureza. Derrube Jezabel. Nesta noite não permita voltar para casa com um altar levantado. Derrube Jezabel abaixo. Traga a memória. Traga a memória. Não é sobre alegoria. Não é sobre um falar em línguas. Não é sobre um colete. Não é sobre lágrimas. É sobre a sua verdade. O seu altar levantado que ainda está de pé. Derrube Jezabel abaixo. Não procure ver se alguém está te vendo chorar. Não procure ver se alguém está te observando. O Senhor tudo vê. E o Senhor quer achar o seu coração arrependido. Às vezes que o seu estresse foi o seu Deus. Às vezes que a sua raiva foi o seu Deus. Às vezes que a sua razão foi o seu Deus. Às vezes que o seu dom foi o seu Deus. Às vezes que o seu sonho foi o seu Deus. Às vezes que o seu pensamento foi o seu Deus. Às vezes que o seu líder foi o seu Deus. Às vezes que o seu pastor foi o seu Deus. Às vezes que o seu cargo foi o seu Deus. Traga Jezabel abaixo. Traga Jezabel abaixo. Diante de Deus, que máscara você tem que você precisa tirar hoje? Em
integridade, em concordância com o Espírito. Pergunte, Senhor, que máscara eu preciso tirar nesta noite diante de Ti? Eu fingi, eu tolerei, escondi, fingi que estava adorando, fingi que estava servindo, eu dei valor às minhas obras, mas eu tolerei Jezabel. Nós toleramos Jezabel. A igreja adoece hoje por causa de mim e de você, por causa da nossa negligência. Quando os espíritos imundos invadiram este lugar, foi porque eu e você nos distraímos. Quando Jezabel entrou em ministérios, foi porque eu e você nos distraímos. Você se vendeu, mas esta noite se rasgue. No nome de Jesus, traga Jezabel abaixo. Se arrependa diante do Senhor. Não queira viver grande tribulação. Se renda verdadeiramente nesta noite. Traga sua máscara abaixo. Traga sua máscara abaixo. E nós invocamos o nome do Senhor neste lugar. Espíritos imundos que incitam o povo, espíritos promíscuos que incitam o povo, Jezabel que se esconde entre o povo, nós te trazemos abaixo. Nós te trazemos abaixo. Nesta noite nós te trazemos abaixo. Jezabel, nós te trazemos abaixo. Nós destronamos os altares. Renunciamos Baal. Renunciamos Jezabel. Trazemos o altar de Jezabel abaixo. Somos um exército, um corpo estruturado, avivado, arrependido. E trazemos nesta noite Jezabel abaixo. Nós trazemos Jezabel abaixo. Nós não aceitamos mais uma igreja doente, uma igreja que marca passo e não avança. Nós trazemos Jezabel abaixo. Nós renunciamos os altares de Baal. Nós renunciamos a Shimu. Nós renunciamos e trazemos o trono de Jezabel abaixo. Traga Jezabel abaixo com seu arrependimento, com o seu posicionamento, com a sua mente cativa. Mas traga Jezabel abaixo. Não permita que a igreja adoeça por causa da minha e da sua negligência. Você se preocupa em encher o templo, mas não transformar seu coração. Você se preocupa em trazer visitantes, sendo que a primeira igreja que as pessoas deveriam conhecer é você. Sou eu. Traga Jezabel abaixo nesta noite. Eu quero chamar neste momento aqueles que reconhecem, que causaram dano, que levantaram um altar de adoração, aqueles que estão sendo tocados pelo Espírito Santo para ministrar agora diante do altar de Deus. Se existe entre nós alguém que precisa se arrepender do altar que levantou, do Deus que adorou, e eu não estou falando sobre aceitar a Cristo e se reconciliar. Estou falando sobre quem causou dano à igreja. A igreja de Cristo, a noiva que deveria ser imaculada e está com as vestes manchadas por causa de idolatria. Quem causou esse dano? Eu já me coloco no altar. Quem permitiu que a negligência manchasse as vestes da noiva? E nesta noite quer trazer abaixo o altar que levantou. Quem quer destruir de uma vez o trono de Jezabel?